Ela é mãe do Guilherme, primeira coisa. Bacharel em enfermagem pela universidade, está sentado porque o currículo é grande. Mãe do Guilherme, bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, especialista em UTI e em emergência pelo FISBA, especialista em saúde coletiva com ênfase em hematologia e hematoterapia, especialista em enfermagem dermatológica com ênfase em feridas, habilitada em cuidados com pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias pelo Hemoba e a PAI, habilitada em fitoterapia, habilitada em interpretação de exames laboratoriais e funcionais, habilitada em, laser terapia, habilitada em ozonioterapia, habilitada em PRP e PRF, depois você vai saber do que se trata, terapeuta neural e atualmente também coordenadora do programa Doença Falciforme e outras hemoglobinopatias em fase de implantação pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu converso hoje com ela, com esse currículo gigantesco. Ela é jovem, ela não é uma idosa de 200 anos, é jovem, Gisana Assis. Eu costumo dizer que quem não me conhece pelas feridas, pelas crecas, me conhece pela minha história, né, no andar com a doença falciforme há praticamente 19 anos. 19 anos. É uma história, inclusive, fantástica e que eu acredito que foi o que motivou você a fazer suas especializações nessa área. No final a gente conta. Mas o assunto de hoje é uma doença que atinge... A Bahia é o estado do Brasil com o maior número de pessoas portadoras, que é a doença falciforme, a anemia falciforme, popularmente conhecida. O que é anemia falciforme, Gisana? Então, a anemia falciforme ela faz parte de um conjunto de doenças falciformes, né? Que é a doença hereditária mais prevalente no Brasil e no mundo. E que na Bahia, a cada 650 nascimentos, nasce-se uma criança com ela, né? Onde há uma mutação no gene da hemoglobina adulta e essa mutação vai causar uma hemácia, né, deficiente. Então, o glóbulo vermelho, ao invés dele ficar redondinho, né, e passar tranquilamente pelos capilares sanguíneos, ele fica em forma de foice, em forma de uma meia-lua, de uma lua minguante, né, e começa a obstruir esses capilares, o que vai gerar, na maioria das vezes, as complicações, né, e os sintomas clínicos da doença. E que sintomas são esses? Como é que uma pessoa que tem um filho ou uma filha não tem informação nenhuma sobre o assunto, às vezes nem nunca ouviu falar, ou ouviu falar por alto, como é que a pessoa vai identificar que pode ser que o filho dela ou a filha tenha anemia falciforme? Ela se confunde muito com outras doenças, né, Ciro? Então, fica meio que difícil realmente, como você não pega no teste do pezinho, você identificar que de cara é a doença falciforme, né? Mas geralmente consiste em dores, né? Principalmente em dores osteoarticulares, né? Porque como os capilares eles são muito fininhos, então quando essa hemoglobina, né, essa hemácia deformada, ela passa pelos capilares, ela obstrui, e aí vem a hipóxia tecidual, né, falta de oxigenação e hemólise. Então, geralmente dores, né, dores por todo o corpo. Criança geralmente sente muita dor abdominal, porque o baço, né, que funciona como um filtro, né, ele começa a ficar grande demais, porque esse baço começa a captar muita hemácia, né, e num indivíduo normal, né, dito normal, uma hemácia ela leva cerca de 120 dias, né, na pessoa com doença falciforme, ela leva em torno de 20 a 25. Então, o baço ele fica captando o tempo inteiro essa hemácia, tentando destruir, né? E aí tem um fator que é muito agravante, né, que é o sequestro esplênico. Então, quando esse baço, ele sequestra essa quantidade toda de sangue dessa criança, e que é um caso de urgência e emergência, que se você não correr para o hospital, você pode perder essa criança. Então, para uma mãe que observa seu filho, normalmente essa criança então vai reclamar de dores, principalmente na região abdominal. Região abdominal e dores nas articulações. Nas articulações, né? Hoje em dia já é mais difícil, né, pela triagem neonatal, que desde 2001 o Ministério da Saúde implantou no Brasil inteiro. Então, o teste do pezinho, por isso que é a importância de fazer o teste do pezinho, principalmente na primeira semana de vida, mas de 0 a 28 dias dá para fazer tranquilamente, e até depois, né? A gente às vezes pega crianças com 6 meses, 1 ano, e pede para a pai fazer. Isso é uma questão curiosa, que inclusive eu já vi algumas pessoas falarem assim, era para ter feito o teste até o 15º dia,
Agora já passou, não vou fazer mais não. Justamente. É assim que elas acham que não pode mais fazer, Justamente. mas pode, né? Pode, e sim. deve, né? Deve, né? Então são muitos. Hoje já abriu um leque, se não me engano, eram mais 2 doenças, não lembro quais. Agora aqui, não me recordo, mas no final agora de 2021, entraram novas doenças para a triagem neonatal, né? E algumas regiões do Brasil já estão adequadas a. Então, quando meu filho nasceu em 2003, né? O Guilherme nasceu em 2003, tinha 2 anos do programa implantado, né? E a gente sabe que eu, antes de ir para a faculdade, era uma pessoa que era muito descrente do Sistema Único de Saúde, né? Então, meu filho foi um dos que fez o teste do pezinho na rede particular. Né? Mas depois da universidade, né, onde a gente aprende muita coisa, né? E eu sei o que é a luta do SUS, eu sei o que é ser gestora do SUS, eu sei o que é ser profissional de saúde do SUS, né? A luta não é fácil, é grande, né? A gente tem vários entraves, mas também tem muitas vitórias. Você é mãe de um menino. Isso. Que tem doença falciforme. Isso. O Guilherme hoje tem 19 anos e Guilherme... Peraí, para tudo. para essa entrevista agora. Guilherme tem 19 anos, então você tem um filho de 19 anos. Eu fui mãe adolescente. Mas adolescente quanto? Porque você tem cara de 25 no máximo. Ai, meu dia. É sério. Deve ser a ozonoterapia. Eu acho que eu vou fazer esse negócio. Mas bora lá. É sério. Não parece. Se você disser para alguém, tem um filho de 19 anos, assim, adotou, que não é possível? Eu tenho 36. 36? Isso. Não parece. Sério, eu não estou fazendo esse elogio para te agradar, não. De fato é. E você deve saber disso. Não parece 36, não. As pessoas ficam meio espantadas quando eu falo. Então, o Guilherme já tem 19 anos. Isso, o Guilherme tem 19 anos, né? E o teste do pezinho, quando chega, né? Ele chega com, geralmente, hemoglobina fetal lá em cima, né? Hemoglobina adulta, a criança ainda não tem, então ele chega com a hemoglobina fetal e quando ele tem algum distúrbio hematológico, né, então ele chega com a hemoglobina, no caso de Guilherme, a hemoglobina S, né? Mas a gente tem várias doenças falciformes, né? A gente tem a SS, que é a mais prevalente e a que tem mais comorbidades, né? Que é a anemia falciforme. E a gente tem doença falciforme do tipo C, do tipo D, do tipo S beta-talassemia, do tipo E, e aí Tudo isso é diagnosticado nesse exame do teste do pezinho? Tudo isso é diagnosticado no teste do pezinho. A mais difícil de ser diagnosticada é a beta-talassemia, tá? Que às vezes precisa... Por isso que toda vez que a criança ela faz o teste do pezinho, e mesmo que ela seja diagnosticada como traço, a gente pede para essa mãe vir, às vezes... Quando a pai ela tem dúvida de que realmente seja traço, que seja uma doença do tipo S-beta e tal, então vai pedir para reconvocar os pais, né? E a criança com 6 meses de idade repete o teste do pezinho para então ter a confirmação. Porque geralmente os primeiros sintomas da criança, ela começa nessa meia-idade aí, né? A partir do 5º, 6º mês, que a gente chama de síndrome do mão e pé, né? Onde os capilares sanguíneos das mãos e dos pés do bebê eles são muito fininhos, então fica inchadinha a mão, fica inchadinho o pé e a criança sente muita dor. Não confundir com pé, mão, boca, que é outra coisa, não tem nada a ver. Não. As mãos e os pés ficam demasiados, né? E bastante dolorosos. Ao tocar, a criança reage. Ao tocar, a criança reage. Então, olha, mães, é possível você fazer isso. Agora, Gisana, é possível uma pessoa passar toda a infância, chegar à adolescência e até a fase adulta, sem sentir absolutamente nada, ou sentindo um sintoma ali ou outro, e ignorando, né, até por desconhecimento. E na fase adulta, como é que é feito esse diagnóstico? Tem algum sinal? Você vai dizer assim, olha, esse é uma característica de anemia falciforme não diagnosticada ou diagnosticada tardiamente? Sim, tem. Eu comecei a trabalhar no município, acho que eu formei em 2012, 2013, foi quando eu comecei a trabalhar no município, e eu consegui, enfermeira não dá diagnóstico, né? Quem dá diagnóstico é médico, o odontólogo também pode dar diagnóstico, mas por minha vivência enquanto mãe, por minha vivência enquanto estudante, né, e lutadora da causa durante muitos anos, eu consegui identificar, né, várias pessoas adultas na época e que foram fazer o exame de eletroforese de hemoglobina, né? Infelizmente, nem todos os municípios, nem todos os estados ainda conseguem fazer. É um exame barato, não é caro, você sabe disso. E que a gente está tentando
né, Fazer fazer um os feito no acordos sangue, aí, né? isso, fazer os acordos aí com o Sistema Único de Saúde e conseguir colocar na rede SUS do município de Valença. E assim, eu lembro que tinha 2 irmãos na época, um de 18, outro de 16, e que a vida inteira sentiam dores. E aí chegavam, né, nas unidades de ortopedia, e aí né, enfaixava braço, porque achava, e vai empurrando com a barriga. E ele disse, não mãe, bora investigar melhor, a senhora tem condição de fazer, um exame que custa R$ 20 no máximo. E aí fizeram e tava lá. Geralmente esses casos são casos de pacientes que são SC, ou um outro tipo. Quem tem realmente a anemia falciforme, que é SS, que é, né, homozigose, raramente você consegue chegar à fase adulta sem ter, né, complicações maiores. A não ser que, além disso, a gente tem o que a gente chama de apóticos. Né? A depender do local onde esse negro saiu lá da África, você tem um prognóstico melhor ou pior. Ainda tem doença. Isso, né? Ainda tem isso. Nossa Senhora. Agora, Gisela, você falou uma coisa interessante com relação à origem, né? À África, mas seu filho é branco e tem anemia falciforme. Pode explicar essa relação? Porque existe a ideia de que é uma doença característica da mais negro. Eu já sofri racismo institucional por conta disso na própria faculdade. Nossa. Né? Porque Guilherme criança, na época que eu fazia, ele tinha muitas internações durante o ano, então durante o ano a gente chegava a ser internado pelo menos uns 4 vezes, né? E olha que Guilherme, desde criança, ele é muito bem cuidado, graças a Deus, né? Eu sempre tive apoio dos meus familiares. E eu lembro que uma vez eu tive uma briga feia com o professor, eu tive que ir para a reitoria e tal, porque teve um período da minha faculdade que Guilherme ficou, né, muito doente e ele não queria aceitar meu atestado. Porque Guilherme é branco? Era por isso? E começava a dizer o porquê que seu filho não tem como ter a doença, que seu filho tem a pele clara, seu filho tem cabelo liso, seu filho tem olho um pouco claro, né? Então, e isso acontece muito, né? Acontece quando você vê o paciente em crise, que está lá com a icterícia muito forte, com a pele toda amarelada, com os olhos todos amarelados, e aí ninguém acha que é hepatite, não quer chegar perto, né? Então não é uma doença contagiosa. Eu costumo dizer, eu não gosto de dizer que meu filho é portador de doença, porque eu acho que quem porta alguma coisa, né? Meu filho não é rato para transmitir leptospirose. Meu filho é uma pessoa que convive com a doença, né? Até porque eles não vivem doentes o tempo inteiro. É como um hipertenso, diabético, né? Justamente. Se tiver todos os cuidados, vai ter a vida seguindo normalmente. Mas se deixar os cuidados desleixados, tem complicação. Justamente. Então, por ser uma doença de origem africana, de origem negra, né? Os negros que aqui né, aportaram aqui no Brasil, eles trouxeram com eles a informação genética e passaram para seus, né, antepassados, passaram para seus descendentes. E o Brasil é um país, né, de cunho africano, né, onde a sua população maior é africana, né, e um país muito miscigenado. Então a gente recebeu muitas civilizações, né? Então você tem, e como no mundo inteiro, você tem japonês que tem traço, você tem, né? Então, holandês que tem traço. Então essa ideia de que só o negro tem anemia falciforme, essa é equivocadíssima. Com certeza, porque no Brasil todo mundo tem seu pé na senzala. Não tem todo como você negar. Né? Todo mundo tem seu pé na senzala. Então a gente tem muitas crianças, muitos adultos e adolescentes que têm o fenótipo, né, claro, mas que tem o cunho genético negro. Gisela, qual é, você como mãe de uma pessoa, como é que você define esse caso? É que você não quer que seja, não chama de portador. Como se referia nesse caso? Qual o melhor termo para se referir a uma pessoa que tem a doença falciforme? Eu falo que meu filho é uma pessoa que convive com a doença. Pronto. Né? Meu filho é um indivíduo que convive com a doença crônica, vai ter que aprender a duras penas ou não, mas ele sabe até onde ele pode ir, né? Então, desde pequena, eu sempre coloquei isso muito em Guilherme. Então, eu ia para a escola, para reunião de colégio, mudava de professor, eu estava lá conversando com os professores, né, falando, ele vai ser aquele menino que vai sair toda hora para fazer xixi, mas não é porque ele está brincando, né? É porque ele não consegue segurar o xixi. Então, ele bebe muita água para poder fazer com que o sangue dele seja mais fluido, então ele não vai conseguir segurar o xixi. Olha, isso é informação importante, que muitas vezes os pais não sabem que tem essa característica e essa atitude de conversar com o professor,
que não sabe, até porque, apesar de ser professor, ele não tem como saber de todas as coisas, né? São tantas outras opções, tantas outras possibilidades. Esse diálogo e esse conhecimento... É muito importante. E é por isso que a gente fez questão de chamar você aqui para o rádio, porque além de ser profissional da área, você é mãe de uma pessoa que tem anemia falciforme. E isso muda tudo. Isso é outra característica. Uma coisa é você ser o profissional técnico que faz o diagnóstico, que cuida, que trata. Outra coisa é você conviver desde que nasceu e saber como funciona. E nesse sentido, qual é a principal preocupação de uma mãe com alguém que tem anemia falciforme? A maior preocupação que você tem? De perder. De perder. Né? De Isso perder. pode acontecer? Com certeza. De O perder. que pode levar a isso? Acho que é o medo de qualquer mãe, né? De um filho que tem doença crônica, né? Degenerativa. O que pode acontecer? Ele pode simplesmente ter uma crise muito, né? Uma crise muito intensa e a óbito. Ele pode ter um AVC, né? Eles têm muita probabilidade de terem AVC, né? Porque como a gente sabe que as artérias, elas são muito fininhas, então pode simplesmente entupir, né? Cair em cima a nível cerebral e eles têm um AVC isquêmico. Aqui eu tenho Valença, 1, 2, 3, 4, devo ter uns 5 adolescentes que já tiveram AVCs mais de uma vez. Adolescente? Sim. Que tem anemia. Que tiveram quando criança. Nossa. Olha, e o que pode fazer para evitar isso, Gisana? Tem alguma forma de, durante a infância, você... Só o acompanhamento, como você disse, o principal medo é de perder. Mas existe alguma maneira de dizer, se eu fizer isso, isso e isso, não terá um AVC, não terá esse problema? Um paciente bem acompanhado, né, Ciro? Geralmente criança aqui na Bahia, ela é acompanhada pela PAI. Né? Só que a PAI hoje não consegue mais segurar tanto o quantitativo que ele recebe da Bahia inteira. E não só doença falciforme, né? E as mães sentem muito quando, hoje em dia, a PAI deve estar liberando com cerca de 9 a 10 anos, vai para o Hemoba ou para o Hospital das Clínicas. Só que na PAI, essa criança, ela recebe um tratamento multi-interdisciplinar. Então, ela passa pelo nutricionista, pelo geneticista, a mãe tem acompanhamento psicológico, a criança tem acompanhamento psicológico, nutricionista, odontólogo, né? Além do hematologista. E quando vai para a rede de hemoterapia, né, a rede Hemoba, que é um ambulatorial, você já não encontra isso. Então Só dificulta mais a vida, né? Uma criança com anemia falciforme, ela tem algum prejuízo no seu desenvolvimento físico? No físico, sim. Né? Em que aspecto? Ela tem uma puberdade mais retardada. Né? Eles ficam adolescentes geralmente um pouco mais tarde. Então a menina geralmente menstrua um pouco mais tarde, o menino desenvolve, né, pelos pubianos, a voz engrossa um pouco mais tarde. Geralmente você olha o indivíduo, os meninos eles são mais longilíneos, uma criança mais longilínea, um adulto mais longilíneo, né? Pelo fato de Guilherme ser sempre muito bem cuidado desde criança, você olha e diz que não tem nada. Né? Não parece. Olha, ela falando do Guilherme é o filho dela, eu conheço o Guilherme, é um amor de pessoa, super muito inteligente, muito educado, educadíssimo, gentil, e é o filho da Gisana, que ele tem anemia falciforme desde nasceu ele foi diagnosticado. E assim, ele é bem comprido, ele né? Ele tirão agora, né? Na pandemia. Tá do tamanho da mãe, um pouquinho maior, eu acho, né? Mas ele é bem gentil, bem educado mesmo. Assim. Mas, assim, voltando à questão da criança, né, a questão da escola, o que é que eu fazia também? Então, Guilherme, ele gostava de jogar bola, Guilherme gostava de fazer atividade física, mas ele não tinha condicionamento físico para, né, já que as hemácias reduzidas, né, e não tinha oxigenoterapia para, então, eu geralmente fazia os esquemas de pegava os melhores amiguinhos dele e conversava, o Lipe, fulano, Gui pode jogar, mas ele não vai conseguir jogar o tempo inteiro. Quando você sentir que ele está começando a cansar, chama ele para o banco, sabe? E aí começava também com o professor, para poder que Guilherme tivesse algo de esporte. Mas chegou um período, e Guilherme era para ter feito a esplenectomia, era indicativo desde criança, né, de retirar o baço, e uma das complicações também, muitas crianças, elas retiram o baço e a vesícula, porque eles fazem muito cálculo biliar. E eu fiquei enrolando durante muito tempo, tinha muito medo da questão cirúrgica de Guilherme. E aí levou um período de
de uns 12, 13 até os 16 anos, que Guilherme ficou meio restrito a atividades esportivas, porque o baço dele era muito grande, a gente ficava com medo de perda, de qualquer porrada, e a gente não tem o que fazer mais aqui. Então ele ficou meio restrito até a gente bater o martelo e dizer, não, a gente vai ter que fazer esplenectomia de Guilherme, não tem jeito. E aí fui buscar, mudei, sei lá, em 5, 10 cirurgiões até decidir com quem realmente eu iria fazer. E Guilherme fez os 2 juntos, porque a crise também da colecisteína já estava, da litíase biliar já estava muito grande. Ele vinha sentindo muitas dores, então a última internação que a gente teve de quase 30 dias no São Rafael foi em 2018, se eu não me engano. 2017, 2018. Isso. E aí Guilherme já tem uns 3 a 4 anos de cirurgia. Nossa. E depois do processo cirúrgico, da retirada do baço, da vesícula, Guilherme está super bem. Ficou bem. E no caso das mulheres, Gisana, a gente está falando de sangue, né? As meninas, elas iniciam o período menstrual. Tem alguma complicação nesse sentido, na questão da menstruação e possível gravidez no futuro? Com a menstruação, o que ocorre é que geralmente a anemia ela piora, né? Mas não quer dizer que a imunidade dessa mulher esteja baixa. É a questão da anemia mesmo. A gente sabe, até uma mulher, dita normal, que não tem problema de saúde, às vezes ela tem uns picos de anemia por conta do fluxo sanguíneo. Então, tem que ser muito bem avaliada essa adolescente, né? Pela ginecologista, pela hematologista principalmente, para ver quais recursos que vão utilizar. Se vai precisar utilizar um anticoncepcional, né? O que é que a gente pode estar modulando a dor ou diminuindo esse fluxo sanguíneo nessa adolescente. Mas aí elas passam super bem. Gisana, eu estou adorando esse bate-papo. O tempo já está acabando. Muito, né? E como a gente entrou na questão da mulher, eu gostaria de deixar essa pauta da mulher, Manuela, porque ela é bastante intensa, porque tem a questão da menstruação, os cuidados, o que pode se fazer, a avaliação, os exames, a gestação, então, o parto. A mulher ela pode gestar. Pode gestar. Eu sempre falo assim, que a decisão de gestar ou não é da mulher. Não é do médico ou do profissional de saúde. Ela tem que ser instruída, né? E ela tem que estar alerta, tem que ser alertada de que ela vai ter uma gestação de alto risco. Mas que ela pode ter essa criança tranquilamente. Se ela for bem acompanhada, a taxa de óbito desce para 2%, né? Do binômio da mulher e do... Que geralmente não, mas as complicações maiores que tem é a morte intrauterina, né? Porque a placenta tem as vasos, oclusões na placenta, e essa criança ela não consegue ter o desenvolvimento uterino adequado. Mas conheço várias, inclusive aqui em Valença, que tem filhos. A gente vai conversar especificamente na próxima pauta sobre isso, porque hoje foi para a gente entender essa dinâmica, como é a anemia falciforme, como é conviver com uma pessoa com doença falciforme, anemia falciforme, quais são as características que você já entendeu, já viu aí. Observe seus filhos, se você não teve diagnóstico, não fez teste do pezinho, ou se fez o teste, deu tudo bem, mas ainda assim você vê algumas características, você observou aí. Entenda que é possível viver sem muitas complicações, desde que seja acompanhado e tratado de forma correta. Isso. E na próxima, Manu, bota na agenda para a gente conversar com a Gisana sobre a questão da gestação, questão da mulher. A anemia falciforme no sexo feminino, especificamente, que são outras características, que tem a gestação, tem o processo, o parto, ele pode ser normal, tem que ser cesáreo, como é isso tudo? Porque o tempo está corrido mesmo, só faltam 5 minutos para acabar. Tem 2 perguntas ainda aqui. A última é a de sempre, que eu faço para todo mundo, que você vai responder também. Mas com relação à atenção primária de saúde na rede pública, ela está preparada para identificar essa doença? Não. Não está. Não está. Né? No Brasil inteiro, por mais que seja uma doença, né, que tem mais de 100 anos de diagnóstico, que a gente vem batendo na tecla, infelizmente ainda não está. Pelos dados que nós temos, e mesmo sabendo que é o estado com o maior índice de pessoas com doença falciforme, ainda assim não sabemos quem são esses doentes falciformes. Ciro, o Ministério da Saúde ele lançou um programa chamado Hemovida, né, para todas as doenças hematológicas, acho que em 2019. A Bahia, ela ainda não tem acesso. Não tem acesso. Ela ainda não fez o cadastro. Valência já fez. Eu já fiz. Que bom. Estamos à frente. E estamos alimentando o sistema. Só que assim, para mim não adianta muito se o Estado não tem
Precisa ser, a cadeia precisa estar completa. Justamente. Gisana, por que você escolheu a enfermagem? Eu costumo dizer que a enfermagem me escolheu, né? Na verdade, quando fui fazer o vestibular, eu pensava em fazer medicina, né? Então eu tentei medicina. E aí, tentei por uns 2, 3 anos, mas eu já tinha filho. E eu não queria ficar nas costas de meu pai, né? E eu sempre Quem é seu pai? Eu sou filha de Doutor Genésio Assis e de Ana Lúcia, né? Que é minha mãe, que é professora. Então, médica e uma professora. Eu sei quem são, só perguntei porque eu queria que você falasse eles mesmo. Então, são os meus exemplos de vida, né? Meus avós, meus pais são meus exemplos de vida. Então, eu tinha que fazer algo e aí eu fui fazer enfermagem, né? Aí passei na Federal do Recôncavo e fiquei 5 anos de minha vida subindo e descendo estrada todos os dias para Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, né? Que bom que apareceu a UFRB perto, aqui, né? Perto, né? Porque senão teria que ir para Salvador. Justamente. E outra complexidade. Mas aí eu entrei em enfermagem dizendo, não, vou fazer enfermagem, mas chega lá dentro eu vou mudar, vou fazer medicina. Mas eu me identifico como enfermeira e eu queria muito que minhas colegas fizessem essa auto-identificação também, sabe? Nós somos o maior grupo de profissionais de saúde do Brasil e do mundo e que reconhecimento zero, mas o reconhecimento tem que partir da gente, né? Tem que partir da gente. Eu sei quem eu sou enquanto profissional e eu não baixo minha cabeça para qualquer um. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ser essa pessoa generosa, atenciosa, educadíssima. Eu nunca vi Gisana brigando com ninguém, nem discutindo, nem falando alto. Ela deve falar de vez em quando, mas isso é uma leoa com filho, principalmente. Mas é uma pessoa generosa também, os pais dela, né? Vocês sabem quem são os pais. Eu conheço, inclusive, vários dos seus familiares, né? Daquela rua ali, morei ali no bairro do Templo. Aqui da Banca, que o pessoal chama de descida do pauzinho ou subida do pauzinho. Isso. Depende do ponto que você está. Eu conversei com Gisana Assis. Ela é enfermeira e tem uma... Olha, já falei no início do programa, vou falar aqui. Ela é mãe do Guilherme, bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia UFRB, especialista em UTI e emergência, especialista em saúde coletiva, em ênfase em hematologia, hemoterapia, ênfase em feridas, a doença falciforme, entre outras hemoglobinopatias e uma série de outras coisas também. A Gisana Assis, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ciro, a oportunidade, né? Então, eu falo sempre que a doença falciforme ela precisa ser vista e entendida. E a gente está com os projetos, eu vou começar aí muito em breve com um projeto chamado Junto com a UFRB, de onde eu vim. Então, Maravilha. eu tenho, né, chamado Doença Falciforme nas Escolas. Ótimo. Tá? Então, muito em breve aí vocês vão ouvir a gente fazendo um fuzuê aí no município. Me mantém informado, viu? Me mantém informado de tudo.